Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 20 do livro de Êxodo. Hoje a gente vai falar sobre os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eu vou dividir em duas aulas. Eu vou falar só um mandamento em uma aula, que é um mandamento, né? Que tem muita confusão, tem muito questionamento, né? Eu vou deixar esse mandamento para uma aula sozinha. Qual que é o mandamento? O sábado. Então, eu vou falar sobre o sábado na segunda-feira. Então, segunda-feira vai ser uma aula só sobre o sábado. A gente vai aprender só sobre o mandamento do sábado na segunda-feira. Então, hoje a gente vai ver todos os outros mandamentos. Deixa eu pegar a gravação para ficar boa a minha voz. Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre todos os outros mandamentos, né? Antes da gente iniciar o estudo dos mandamentos hoje, né? A gente lembra que Moisés subiu, teve com Deus, né? Pega toda a lei ali com Deus, né? Cumpre dizer, muitas vezes, são duas alianças que existem, né? Existiram duas alianças. Uma aliança foi a aliança da lei. Então, o que acontece? O homem, ele perdeu a conexão com Deus, né? Devido ao pecado de Adão, a comunhão com Deus foi perdida, devido ao pecado de Adão. Então, Deus faz duas alianças para retomar essa comunhão. Então, qual que foi a primeira aliança que Deus fez para retomar essa comunhão? Foi a aliança da lei. O problema é que ninguém conseguia cumprir a aliança da lei. Então, Jesus Cristo veio como homem e cumpriu a lei. Então, com a morte dele, passou-se a ter uma nova aliança, a aliança da graça. Porque a aliança da lei é uma aliança que depende de ações nossas para nós termos comunhão com Deus, né? E a aliança da graça não. A aliança da graça é algo que Jesus Cristo fez por nós. Então, pela graça, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Não depende da lei, não depende mais da lei, né? Na aliança da lei, o mediador foi Moisés. Na aliança da graça, o mediador é Jesus Cristo, né? Então, hoje eu vou falar sobre os 10 mandamentos, vou falar rapidamente sobre o sábado hoje, mas segunda-feira vai ser uma aula só sobre o sábado. Então, né, eu vou falar só sobre o sábado. Tem muitos irmãos que até aqui estudam aqui com a gente, participam da aula, né, tudo, e são adventistas ou são de alguma outra religião, denominação e que guarda o sábado, né? Então, o meu intuito aqui não é atacar ninguém, não vou ficar atacando ninguém, né? Não é defender meus posicionamentos, não é isso, mas é estudar a palavra. Então, a gente vai estudar a palavra e vai ver o que a palavra diz sobre isso, né? Então, não tem problema quem guarda o sábado, amém, né? Quem não guarda o sábado também não tem problema, e eu vou explicar isso. O que acontece, o que não pode é quem guarda o sábado falar que quem não guarda o sábado não vai ser salvo porque não guardou o sábado. Porque não é o sábado que salva, quem salva é Jesus Cristo. Você é salvo pela fé, você não é salvo por ações, você não é salvo por obras. Então, você falar que quem não guarda o sábado não é salvo porque não guardou o sábado é querer dizer que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Então, só Cristo ter morrido na cruz por nós não foi suficiente e a gente precisa guardar o sábado também. Então, a gente vai falar sobre o sábado segunda-feira, né? A gente vai entender o que queria dizer esse sábado, né? Tem uma explicação sobre esse sábado. É um sábado de repouso. Na verdade, a gente vai ver que não é um sábado de adoração. Deus não fala isso, tanto que Deus fala que até os animais têm que descansar, e animais não adoram a Deus, né? Então os animais também têm que descansar. Então não é um sábado de adoração, é um sábado de descanso, é um sábado de repouso. Isso indicava ao descanso e repouso em Cristo, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu vou falar bem sobre o sábado, eu vou mostrar vários livros da Bíblia, eu vou mostrar vários versículos da Bíblia, tá? Eu vou trazer fundamentos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, né? Não adianta a gente se apoiar só no Antigo Testamento. O Novo Testamento veio, né? E por meio de Jesus Cristo, né? Nós fizemos uma nova aliança, nós temos uma nova aliança com Deus. Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que falar sobre isso. Não tem como não falar sobre as duas alianças. Então, é muito importante a gente entender uma coisa. Muita gente acha, né? Que a aliança da lei, que a lei de Moisés são só os 10 mandamentos. Não são. Os 10 mandamentos são o quê? São um resumo de toda a aliança. O que era a aliança? Mais de 500 leis. Eram mais de 500 leis que redigia aquele povo. Então era muita lei, era lei para cada coisa, era lei para mulher naqueles dias, era para tudo tinha uma lei. Se você descumprisse um
daquela lei, um item que fosse, você era amaldiçoado pela lei. Por isso que diz, né, que Jesus Cristo morreu na cruz, né, e quebrou toda a maldição. Porque a lei amaldiçoava. A lei tinha aquela maldição hereditária que foi quebrada em Jesus Cristo. Então, existem duas alianças, né, a aliança da lei, que é a aliança da lei de Moisés, que não são só os 10 mandamentos. É uma lei longa, não são só os 10 mandamentos. Se você infringisse uma das leis, você seria amaldiçoado. Não são só os 10 mandamentos. Tem várias leis, a gente vai estudar, a gente vai ver, são leis pequenas, assim, sabe? Como que deveria ficar naqueles dias da mulher, como que deveria ser, como que você deveria fazer uma negociação, como que você deveria fazer por conta do casamento, são muitas coisas, muitos detalhes da lei. E qualquer pessoa que infringisse um detalhe da lei era amaldiçoada pela própria lei. Então, Jesus Cristo vem e quebra a maldição da lei. Por isso que diz que Jesus Cristo vem e quebra a maldição da lei. A gente vai ver agora já algumas maldições sobre a lei. Então, havia uma maldição para quem não cumprisse aquela lei. E o que que acontece? Eu não cumpri a lei. Meu filho vem e cumpre a lei. Porém, há uma maldição. Ainda que ele cumprisse a lei, a maldição continuaria até a 4ª geração, mesmo ele tendo cumprido a lei. Porque a maldição continua. O fato dele obedecer a lei só exime ele da morte, mas a maldição continua sendo perpetuada. E Jesus Cristo veio e quebrou isso, quebrou a maldição da lei. Então, a gente tem que ter esse entendimento antes de entrar aqui, né? Os 10 mandamentos não são a lei completa. Às vezes as pessoas acham, né? Você tem que cumprir a lei. Se você quer cumprir a lei, não são só os 10 mandamentos que são a lei de Moisés. A lei de Moisés que você tem que cumprir são mais de 500 mandamentos, mais de 500 leis. Não é só os 10 mandamentos. Tem muita gente que quer viver pela lei de Moisés, né? E quer cumprir só os 10 mandamentos. Não. A lei de Moisés, que era a lei da aliança, não eram só os 10 mandamentos, eram mais de 500 ordens, né? Mas Deus resume tudo, todas aquelas leis, nos 10 mandamentos. Ele resume tudo. Toda a observância daquela lei dizia que eles estavam cumprindo os 10 mandamentos. Mas haviam detalhes ali na lei. Detalhes, a gente vai ver mais pra frente, detalhes que se não cumprisse um detalhezinho, você perdia a aliança com Deus e era amaldiçoado. Não só perdia a aliança com Deus, mas era amaldiçoado. Então, era algo ali pesado que veio a ser quebrado por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo quebrou a maldição da lei, por isso que diz isso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso segunda-feira. Segunda-feira vai ser uma aula, assim, só sobre o sábado. A gente vai falar, né, o que acontece com a lei de Moisés quando Jesus Cristo morreu na cruz, porque, na verdade, né, Jesus Cristo cumpre a lei, né? Ele vem para cumprir a lei, porque não existia ninguém no mundo para cumprir a lei. Então, Jesus Cristo veio e cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, Jesus Cristo, né? Então, a gente vai ver sobre isso na segunda-feira. Então, segunda-feira eu vou falar estritamente sobre o sábado, né? Sobre o sábado na segunda-feira. Mais uma vez falando, né, que eu não tô aqui para falar mal de quem guarda o sábado e de quem não guarda o sábado, né? Então, a gente vai falar sobre o que a Bíblia diz. A gente vai fundamentar na Bíblia como eu sempre faço. Minhas aulas sempre são fundamentadas na Bíblia. Eu mostro para vocês onde está na Bíblia, né? Então, a gente vai se fundamentar. A paz, Paty, boa noite. Então, a gente vai se fundamentar na Bíblia, tá bom? Então, o sábado eu vou deixar para segunda, porque é muita coisa. Não tem como colocar o sábado aqui junto com os outros mandamentos. Então, a gente vai ver hoje todos os outros mandamentos. E segunda vai ser uma aula só sobre o sábado. E sobre a lei, a aliança da lei e a aliança da graça. A gente vai entender o que aconteceu ali, o que há ali, né? Porque hoje a gente vive sobre outra aliança. Hoje a gente não vive sobre a aliança da lei. Hoje a gente vive sobre a aliança da graça. E a gente vai compreender isso melhor na segunda-feira, tá bom? Para não bagunçar aqui e ficar uma aula muito extensa. Então, no versículo 1 diz assim, do capítulo 20 do livro de Êxodo, né? A gente lembra, quando a gente estudou na aula passada, eu falei do capítulo 19. Eu expliquei que o capítulo 19, na verdade, é um resumão de tudo que acontece do capítulo 20 até o capítulo 24. Então, agora, no capítulo 20, o que Moisés faz? Moisés vai voltar para o capítulo 19, porque o capítulo 20 está dentro do capítulo 19, né? Como eu havia dito, o capítulo 19 é um resumão de tudo que acontece do capítulo 20 ao 24. Então, agora, no capítulo 20, a gente vai ver que Deus chegou ali, né? Deus tinha vindo, né? Aquele som de trombeta, anunciou, Moisés ouviu que Deus chegou, chamou o pessoal do arraial e levou até o Monte Sinai. Então, agora, no versículo 1, é isso que acontece. O pessoal chegou no Monte Sinai, tá em pé ali no Monte Sinai,
estão atrás do limite que Moisés colocou para eles não passarem o limite e não morrerem. E Moisés vai ficar entre o povo e Deus, como a gente havia visto na outra aula. E agora a gente vai começar a ver o que foi que Deus falou para esse povo, o que esse povo começou a ouvir, né? Agora a gente vai ver o que Deus falou para todo mundo ouvir, que todo mundo ouviu ali. No versículo 1 diz: então falou Deus todas essas palavras. Deus falou assim que ele chegou para todo o povo ouvir. Aí Deus diz assim, versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus podia ter chegado e falado, né? Eu sou Deus, criador do mundo, e acabou. E pronto, eu sou Deus, criador do mundo, você tem que me obedecer e acabou. Eu sou teu dono. Mas Deus tem um cuidado de falar com aquele povo, porque o que acontece? Esse povo era um povo que até então, há pouco tempo, era escravo. Então era um povo que tinha dono. Então, Deus não se refere a esse povo como sendo dono do povo. Deus se refere a esse povo como sendo quem libertou esse povo. Então, Deus fala que ele é Deus, o Deus que libertou eles da escravidão, né? Eu sou o Deus que libertou vocês da escravidão. Deus poderia falar da outra forma, né? Eu sou o Deus poderoso, criador de tudo e acabou. Me obedeçam e pronto. E não, Deus não faz isso. Deus quer que eles temam a Ele, que eles respeitem, que eles obedeçam por amor, né? Não por imposição. Deus não quer impor o poder dele para que ele seja respeitado e amado. Mas Deus quer que eles amem a Ele de verdade. Então Deus lembra do que fez por esse povo. Então Deus fala, olha, eu sou aquele Deus que livrou vocês. Vocês lembram? Vocês eram escravos, mas agora vocês são livres. Deus está querendo fazer com que esse povo pense como um povo livre. Porque esse povo pensava como um povo escravo ainda. Eles foram libertados, mas a mente deles ainda era mente de escravos, a gente vai ver. Então Deus vai e fala para eles, né? Para eles pensarem como pessoas livres. Então Deus está querendo dizer, gente, olha, prestem atenção, eu não sou o dono de vocês. Eu não libertei vocês de Faraó para vocês se tornarem meus escravos agora e me servirem. Não, não é isso. Eu quero que vocês me obedeçam, guardem os meus mandamentos por amor do que eu fiz por vocês. É isso que Deus está falando para aquele povo. Aí no versículo 3, começa então os mandamentos. Deus vai começar a falar o que Deus quer que aquele povo faça, o que aquele povo tem que fazer para obedecer a Deus, né? E Deus começa a falar, olha, vocês não vão ter outros deuses além de mim. Não era problema para esse povo ter um Deus a mais. A gente lembra que esse povo veio do Egito. No Egito tem vários deuses. Então, um Deus a mais, não tem problema. Eles não tiveram dificuldade em amar esse Deus. Isso eu não tenho dúvida. Não tiveram dificuldade em aceitar mais um Deus, né? Para quem já tinha tantos deuses, não há dificuldade em aceitar mais um. Mas aqui Deus está querendo dizer, não, vocês não estão entendendo. Eu não sou mais um Deus que vocês vão aceitar. Eu sou o único Deus. Deus vai falar que a gente vai ver, eu sou ciumento. Eu quero que vocês amem somente a mim, adorem somente a mim. Eu sou ciumento. Eu não aceito que vocês fiquem me adorando junto com outros deuses, não. Então Deus vai falar isso. Porque para aquele povo, né, não era difícil amar a Deus, receber um Deus a mais, né? Um Deus a mais para aquele povo não era uma dificuldade. Eles aceitavam um Deus a mais tranquilamente, né? Já tinha tantos deuses, um Deus a mais para proteger, tá ótimo. Então o povo pensava assim, e Deus estava levando aquele povo, né, a um novo pensamento, né, a entender que ele era o Deus de tudo. E não, eles não precisavam de um Deus para cada coisa, mas aquele Deus era poderoso para tudo. E aquele povo que saiu do Egito, o povo de Israel, eram mais egípcios do que israelitas, né? Então eles tinham aquele pensamento egípcio de que precisa de um Deus para cada coisa. Você precisa de um monte de deuses para você se resguardar de todos os lados, né? E Deus queria dizer, não, basta eu sou o seu único Deus, né? Então aqui Deus fala, ó, vocês não vão ter outros deuses diante de mim, né? Então essa é a dificuldade daquele povo. Porque ter um Deus a mais não é problema. Agora ter um único Deus, largar todos os deuses que eles serviam e servir apenas um Deus, aí ali ia ser a questão, né? Então é a isso que Deus convida aquele povo. Aí no versículo 4, Deus continua falando como que o povo deve agir, né? Diante dos costumes que eles estavam ali já, né, carregados do costume egípcio, Deus começa a ensinar aquele povo, que aquele povo não deve ficar fazendo escultura, não deve ficar fazendo imagem, não deve ficar fazendo nada assim, né? Porque Deus não tem imagem. Deixa eu só pôr para carregar um celular aqui, tá? Acabando a bateria. Então, Deus está querendo dizer isso a esse povo.
contigo. Aí no versículo 4, Deus continua, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que acontece? Esse povo veio do Egito. Eles eram mais egípcios do que israelitas. E lá no Egito, o que acontecia? Eles tinham que fazer, o Deus deles tinha que ter uma imagem, tinha que parecer com alguma coisa. Eles não conseguiam adorar algo que eles não podiam ver. Então eles criavam Deus, colocavam a cabeça de um animal que eles conhecem, eles colocavam coisas lá que eles conheciam para eles adorarem. E Deus, sabendo disso, porque senão aquele povo que acabou de ser liberto do Egito ia começar a fazer aqueles costumes ali, ia levantar coisas para adorar. Como Deus veio falar com eles no meio da nuvem, né? Eles iam criar uma nuvem, começar a adorar a nuvem, né? Então Deus prevendo isso, eles iam começar a adorar o Monte Sinai. Então antes que eles começassem a adorar coisas onde Deus se manifestou para falar com eles, Deus fala que não é para eles fazerem escultura nenhuma, não é para eles criarem nada com imagem nenhuma, achando que aquilo é Deus. Não é para criar nada. Aqui, versículo 4, Deus diz claramente, vocês não vão fazer imagem nenhuma, escultura nenhuma, e que tenha semelhança nenhuma de qualquer coisa que vocês já tenham visto nos céus, que vocês já tenham visto na terra, que vocês já tenham visto debaixo da terra. Vocês não vão dizer que nada do que vocês já viram sou eu. Vocês não vão fazer isso, porque o povo do Egito fazia isso, né? Então, eu vou ler agora um livro separado pra gente ver que é algo que vai de acordo com isso, tá? É um livro também escrito por Moisés, é o livro de Deuteronômio. Eu vou ler rapidinho, que é um reforço pro que a gente está estudando hoje. O livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 ao 19, diz assim: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vocês viram no dia em que Deus veio falar com vocês no Monte Sinai, no meio do fogo. Justamente ele já não veio em imagem nenhuma, para que vocês não se corrompessem e viessem a fazer alguma imagem esculpida com as suas mãos e viessem a adorar essa imagem. Sendo essa imagem semelhança de homem ou de mulher ou de algum animal que há na terra ou de qualquer coisa que vocês achassem que fosse parecida com o que apareceu. Então Deus já não se mostrou de forma nenhuma para aquele povo, porque aquele povo podia orar e falar, nossa, parece um pouco com o leão, né? Não é um leão, mas parece com um leão. Então deixa eu fazer um leão e adorar o leão, né? Então para evitar esse tipo de coisa, Deus já não apareceu de forma nenhuma, em nenhum formato, para aquele povo não fazer isso. Aí aqui diz, não farão também esculturas de nenhum animal que rasteja sobre a terra. Não farão nenhuma escultura de peixe, né, que há debaixo da terra. Vocês devem se guardar para não levantar os olhos de vocês para os céus e começarem a adorar o sol, começarem a adorar a lua, começarem a adorar as estrelas, porque isso tudo é parte do exército de Deus. E vocês vão começar a adorar coisas que são coisas de Deus, que Deus é o criador daquelas coisas, né? E vocês vão acabar sendo seduzidos, né? E vocês vão acabar cultuando eles e rendendo adorações e sacrifícios a essas coisas. Então tomem cuidado. Aí ainda no livro de Isaías também continua falando sobre isso. Sobre esse, a gente tá lendo, né, é um mandamento, é uma lei aqui, né, que a gente tá lendo. Então aqui no livro de Isaías continua falando sobre esse mandamento, sobre essa lei. Fala assim no livro de Isaías, no capítulo 44, do versículo 12 ao 17. Diz assim: o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa, né? Então aqui ele tá falando, olha, o ferreiro, né, ele com todo o trabalho do mundo, fica esculpindo o Deus dele ali, né? Ele se cansa, fica com fome, desfalece ali e esculpindo o Deus dele. O Deus dele não dá nada para ele. Deus tá querendo dizer, vocês quando estavam desfalecendo, querendo água, eu dei para vocês. Quando vocês estavam com fome, eu dei, eu fiz comida e ia cair do céu para vocês, né? Mas agora esse povo faz com as suas mãos esculturas e começam a adorar essas esculturas, né? Então, continuando ainda no livro de Isaías, do capítulo
capítulo 44, versículo 12 ao 17, diz assim: um homem corta para si madeiras, né? Ele toma um cipreste, toma um carvalho, fazendo as escolhas entre as árvores que existem no bosque. Então ele pega uma lá, planta um pinheiro e a chuva faz crescer aquele pinheiro. Aí as árvores servem ao homem para queimar. Então ele começa a queimar aquela árvore. Com parte da madeira que ele cortou, ele vai e faz ali uma lenha, né? Começa a esquentar o pão, cozinhar pão ali naquele fogo, né? Que ele vai criar ali naquela lenha com parte da árvore que ele cortou. E com o restante que sobra, ele faz um deus. Com a mesma árvore que ele cortou e cozinhou comida, a outra parte ele vai e faz um deus para ele. E se prostra diante desse deus, né? Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dessa imagem. Aí diz ainda, metade queima no fogo. E com ela ele coze a carne para comer. Ele assa e farta-se. E também se aquenta e diz, nossa, eu já tô aquecido, né? E começa a contemplar a luz. Aí então, do resto que sobrou daquela madeira, ele faz um deus. Sobrou um resto ali e fala, não, vou fazer um deus. Aí ele faz uma imagem de escultura, se ajoelha diante dessa imagem de escultura, se prostra e começa a cultuar e começa a render oração e começa a falar, me livra porque você é o meu Deus. Aquela mesma madeira que ele usou para ele mesmo movimentar e se alimentar e se aquecer, ele diz que aquilo é o Deus dele, né? Isso que Deus está falando que é um absurdo. Aí no versículo 5, agora voltando para onde a gente estava no estudo, né? No livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 5, vai falar, né, sobre o mandamento, né? Ele ainda continua falando sobre o mandamento. Deus se estende bastante e fala bastante sobre isso. Não adorem outros deuses. O que acontece? Deus está celebrando um casamento com esse povo. E Deus vai falar agora, eu sou ciumento. Então Deus vai falar o quê? Gente, eu tô casando com vocês. E eu sou um marido ciumento. Não me traiam. Eu sou o único Deus de vocês. Eu não quero que vocês tenham mais Deus nenhum, né? Mais Deus nenhum. Eu sou o único Deus de vocês. Então é isso que Deus fala. Ele quer que aquele povo seja fiel. Ele tá casando com aquele povo. Então aquele povo tem que ser fiel ao marido deles, né? Que é Deus. É isso que ele tá querendo dizer. Olha, eu tô me casando com você, Israel. Então vocês têm que adorar só a mim, porque eu sou ciumento. Eu não quero que vocês adorem outros deuses, eu quero que vocês adorem só a mim. É isso que Deus fala, né? Então Deus adverte bem e explica bem para esse povo, né? E aqui no versículo 5 continua, né? Não as adorarás, não adorarás essas imagens, não adorarás essas coisas esculpidas pelo homem, não adorará nada disso que esteja aqui na natureza, né? Nada do que você possa olhar aqui na natureza, você não deve adorar. Nem lhe darás culto, né? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, né? Aqui ele fala no sentido dele ser um Deus ciumento. Eu sou o teu Deus, o Deus zeloso, o Deus ciumento. Aí ele diz aqui, que visito a iniquidade até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu vou emendar com o versículo 6 e vou explicar o 5 e o 6, né? Que vai falar da maldição hereditária. Então a gente vai entender o que eu havia falado no início da aula hoje. A lei, ela trazia maldição. Na Bíblia diz, quem não cumprisse um ponto da lei era amaldiçoado. Então a lei trazia maldições. Quem quebrou a maldição? Jesus Cristo. Jesus Cristo quebrou a maldição na cruz quando criou uma nova aliança. Para quebrar a maldição, ele teve que criar uma nova aliança. Então a aliança antiga já não era mais a aliança. É a aliança por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz e nos fez um testamento. Aí, para nós termos direito ao testamento que ele nos deixou, nós temos que ser filhos, porque a gente tem que ser descendente dele, senão a gente não recebe herança. Então, é isso que acontece. Aí, aqui, Deus diz, né, que ele é ciumento, para cultuarem somente ele, que ele é ciumento, para não fazerem nada ali de adoração, e que ele é um Deus que visita até a 4ª geração dos que não o obedecem, dos que o aborrecem. E ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os mandamentos dele, né? Então, o que isso quer dizer? Antigamente tinha a maldição da lei. Então, por exemplo, até a 4ª geração. O pai não cumpriu a lei. Ele não cumpriu a lei. Isso gera uma maldição. Quando você não cumpre um ponto da lei, foi o que eu disse no começo do estudo hoje. A lei não eram só os 10 mandamentos. Muita gente acha que a lei eram só os 10 mandamentos. Não, a lei, gente, eram mais de 500 leis.
É que Deus resumiu nos 10 mandamentos, mas Deus disse, se você não cumprir um ponto da lei, ele não tá falando só dos 10 mandamentos, ele tá falando de toda a lei de Moisés. É uma lei extensa, é uma lei que fala do cabelo. Se você vê, por exemplo, os judeus mais assim, né, que seguem direitinho, né, o Pentateuco, eles têm o cabelo daquela forma, usam aquelas coisas. Por quê? Porque eles seguem a lei certinha de Moisés. E a lei de Moisés certinho fala sobre o cabelo. Você não pode cortar. A mulher naqueles dias tem um ritual, tem um jeito certo, você não pode ter relações, tem um monte de coisa. E se você descumpre um ponto da lei, você é amaldiçoado. E a Bíblia diz isso, a lei era para amaldiçoar. E Jesus Cristo vem para quebrar a maldição, porque o que acontece? Quando Deus profere uma palavra, a gente já falou, né? Quando Deus profere uma palavra, ela nunca volta vazia. Se Deus falou que o descumprimento daquela lei geraria maldição, ela tem que gerar maldição. Não tem como ela não gerar maldição. Ela é obrigada a gerar maldição. Por isso que Jesus Cristo fala que ele não veio para revogar a lei. Porque Deus, quando fala uma palavra, ele não revoga a palavra que ele falou. Quando a palavra sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia. Então, se Deus deu a lei inteira, são mais de 500 leis, e Deus falou que se alguém não cumprisse um ponto da lei ia ser amaldiçoado, Deus tem que cumprir. Se a pessoa não cumprir um ponto da lei, vai ser amaldiçoado. Então, qual era a única forma de você conseguir vencer a lei? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém humano conseguia cumprir a lei. A única forma de se vencer a lei era como? Era alguém vindo, cumprindo a lei, porque cumprindo a lei você ia ter uma comunhão plena com Deus. Aí sim, tendo uma comunhão plena com Deus e sendo justificado, você morreria na cruz, seu sangue limparia a todos. O que acontece? Para o sangue limpar a todos, não é qualquer pessoa que teria que morrer na cruz, teria que ser alguém que tivesse poder para receber herdeiros, né? Então, por isso que Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo veio, ele cumpriu toda a lei de Moisés, esses mais de 500 mandamentos, mais de 500 leis, né? Ele cumpriu toda a lei de Moisés. Depois de tendo cumprido ali toda a lei de Moisés, ele foi crucificado e o sangue dele foi derramado. E pelo poder dele, por ele ser quem ele é, ele teve a autoridade de escrever um testamento. Então, o que acontece? Na antiga aliança, nós temos uma lei. A antiga aliança, ela é feita pela lei. A nova aliança, ela é feita pelo testamento. Então, quem está debaixo da antiga aliança está debaixo da lei, que amaldiçoa. Quem está debaixo da nova aliança está debaixo de um testamento. Então, Jesus Cristo morreu na cruz e deixou um testamento para os filhos dele. Como ele cumpriu a lei, ele foi justificado. Então, ele derramou o sangue dele na cruz, então ele fez um testamento. Ele falou o quê? Todo aquele que for meu filho, a paz, Márcia, boa noite. Todo aquele que for meu filho vai receber da minha justiça. Então, como eu cumpri a lei, ele vai receber de graça. Por isso que é a aliança da graça, você não precisa fazer nada. Então, por isso que eu disse no começo hoje do estudo, né? A gente tem muita pessoa que guarda o sábado, né? Que acompanha a gente, amém por vocês, né? Eu amo vocês. Então, não tem nada disso, nenhuma questão, né? Quem guarda o sábado, amém, vai ser salvo se crê em Cristo, em nome de Jesus. Quem não guarda o sábado vai ser salvo também se crê em Cristo. Porque a salvação vem pela fé em Cristo, não vem pelas obras. E a gente vai falar sobre isso melhor na segunda-feira, né? Então, você dizer que não guardar o sábado não leva à salvação, seria dizer que o sangue de Cristo não foi suficiente. Você não entra no sangue de Cristo pela lei. Você entra no sangue de Cristo pelo testamento. É isso que eu tô querendo explicar. Jesus Cristo nos deixou um testamento. Então, nós temos uma nova aliança com Deus pelo testamento que Jesus Cristo nos deixou. Jesus Cristo morreu na cruz. E aquele que entra no testamento dele é alcançado pelo sacrifício que ele fez. E se torna limpo e nasce dele. Então, por isso que é pela graça. Você não precisou você ir morrer na cruz. E você não precisou fazer nada. Porque na lei você precisava fazer. Você precisava cumprir a lei, né? Para conseguir realmente ter comunhão com Deus. E agora você tem comunhão com Deus pela graça, pelo que Jesus Cristo fez por você, não é pelo que você faz. Você pode ser o maior puritano do mundo, a melhor pessoa do mundo, fazer um monte de obras que não é pelo que você faz, é pelo que Jesus Cristo fez.
né? Essa é a questão, é entender isso, sabe? Então aqui, quando no versículo 5 diz, né, que Deus é um Deus ciumento, é um Deus que ele visita até a quarta geração do que os aborrecem. Significa o quê? Que realmente Deus, sob a lei de Moisés, tinha uma maldição. A gente vai ver aqui mais pra frente que qualquer um que descumprisse qualquer ponto da lei era amaldiçoado. Qualquer coisinha, qualquer bobeirinha que você descumprisse, gente. Uma coisa simples, boba, você era amaldiçoado. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus falou que era amaldiçoado, você tinha que ser amaldiçoado. Deus não volta atrás do que ele fala. Se ele falou que amaldiçoar, ele tem que amaldiçoar. Por isso que Jesus Cristo veio e fez o testamento, né? Jesus Cristo não veio revogar a lei, porque a palavra de Deus não se revoga. A palavra de Deus nunca volta vazia nem é revogada. Então, se Deus falou, a lei tem que amaldiçoar. Então, a lei amaldiçoa. Quem não cumpre a lei é amaldiçoado. Então, Jesus Cristo veio para nos libertar da maldição da lei. Porque a lei só trazia maldição, mas ele não veio revogar a lei. Porque a lei é irrevogável, porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus falou, então é. Então, na Bíblia, a gente vai ler na segunda-feira, vai estudar. Quem quer viver pela lei, vai viver pela lei, mas vai ser julgado pela lei. Porque Jesus Cristo veio para nos livrar das maldições da lei, né? Não da lei, porque a gente tem que cumprir, é claro, né? Os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou, que se resume a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo, né? Mas a gente vai ver isso com calma na segunda-feira, né? Então, no versículo 5, Deus fala, ó, eu visito até a quarta geração daqueles que não me obedecem. Então, por exemplo, o pai não obedeceu à lei, descumpriu um ponto bobo da lei, é amaldiçoado. Então Deus vai amaldiçoar até a quarta geração desse homem que errou. Então vai ser ele, o filho dele, o neto dele e o bisneto dele. Aí suponhamos que o filho dele se converta. O filho dele fala, não, eu vou cumprir a lei. Meu pai errou, mas eu vou acertar a lei. Tá, quando você cumprir a lei, essa lei aqui de Moisés diz que quando você cumprir a lei, isso te eximia de ser morto. Então você não era morto porque você cumpriu a lei, mas a maldição continuava. Então você não quebrava a maldição. A maldição não era quebrada, porque era a lei que trazia a maldição. Então a maldição não era quebrada. Então é isso que está dizendo aqui. No versículo 5 diz que Deus visita até a quarta geração em maldições. Não é que ele vá matar. A gente vai ler aqui também um livro, eu vou falar agora, que não é que Deus vai matar o filho pelo pecado do pai. Não era isso que Deus estava falando aqui. Eu não vou matar o filho por conta do pecado do pai, nem o pai por conta do pecado do filho. Não vai ser essa a questão. Mas assim, a vida deles vai ser difícil. Então eu vou tornar a vida deles difícil. Então, se o pai pecou, o pai errou, a vida do filho vai ser difícil. E se o filho não me agradar, não se converter a mim, vai morrer. Aí o neto se converteu a mim, ele virou para mim, obedeceu a lei, tá, eu vou poupar a vida dele. Mas o filho dele vai nascer na maldição, porque a maldição não era quebrada. Então a maldição era dada até a quarta geração, mas não era uma maldição de morte. Deus não aplicava a morte para quem não era o pecado da pessoa, mas Deus tornava a vida mais difícil daquela pessoa. Então a vida da pessoa seria mais difícil. Mesmo que você fizesse correto e o seu filho fosse a quarta geração, a terceira geração, ele alcançaria a maldição ainda. Então é isso que está querendo dizer. Agora eu vou ler alguns livros que falam sobre isso pra gente, sobre o versículo 5 e 6 do capítulo que a gente está lendo. Diz assim, o livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, fala sobre a maldição da lei. Olha só como é sério isso, né? Às vezes a gente acha, as pessoas acham, né? Tem que cumprir a lei. Jesus Cristo não revogou a lei, tem que cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés não são 10 mandamentos. A lei de Moisés são mais de 500 leis, que se resumem a 10 mandamentos. Mas a maldição da lei é sobre quem descumprir qualquer ponto dos mais de 500 leis. Não é sobre os 10 mandamentos, é sobre toda a lei. A lei não se resume a 10 mandamentos, é muito mais extensa, a gente vai ver. Aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 26, diz assim, é a maldição da lei, vai falar. Diz assim, maldito é aquele a paz clamir à noite. Amém, amém. Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, diz assim, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo vai dizer amém. Isso aconteceu. A gente vai ver que o povo de Israel gritava bênção para o cumprimento da lei e outras tribos gritavam maldição para cada coisa não cumprida da lei. E agora chega num ponto que fala, se você descumprir qualquer tio da letra, qualquer coisa da letra
de Deus que Deus deu a Moisés, né? Da aliança que Deus deu a Moisés, se você descumprir qualquer ponto, você é amaldiçoado. Então, por isso que fala que era a lei que trazia maldição. Por isso que Jesus Cristo veio e quebrou toda a maldição, né? Na cruz. Por conta disso, porque trazia maldição. Você podia ser santo, mas seu filho ia pagar por algo que não foi quebrado. Você não conseguia quebrar a maldição da lei. Você não tinha como quebrar. Você podia se converter a Deus, ter uma vida difícil. Aí você se convertia a Deus com uma vida difícil, você cumpria a lei e Deus poupava a tua vida. Mas quando seu filho viesse, seu filho ia ainda sofrer a maldição da lei. Então era uma lei que trazia maldições, né? Não era uma lei que trazia graça, né? Por Jesus Cristo você tem a aliança da graça. Mas agora por Moisés você tinha a aliança da lei. Era diferente, são duas alianças diferentes. Aí no livro de Deuteronômio, a gente tem ainda, no capítulo 24, versículo 16, diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então aqui tá querendo dizer, quando Deus fala que visita até a 4ª geração, não é que Deus vai matar o filho por conta do pecado do pai. Não é isso que tá querendo dizer, né? Deus não vai fazer isso. Deus não vai matar o filho por conta do pecado que o outro cometeu. Não, mas Deus vai tornar difícil a vida daquela pessoa. Difícil a vida daquela pessoa até que ela se converta, né, e decida seguir a lei. Isso falando dessa época, né, não considerando o que Jesus Cristo já fez por nós, mas considerando essa época, era isso que acontecia. Deus tornava a vida da descendência até a 4ª geração, daqueles que o aborrecessem, muito difícil. Então imagina, era um ciclo que nunca terminava. Por exemplo, o pai errou, não cumpriu um ponto da lei. Até a 4ª geração do pai era maldição. Então era até o bisneto. Suponhamos que o neto quebra a lei de novo. O neto quebra a lei de novo e não cumpre. Então já vai emendando. O bisneto já vai outro. Não parava. Era uma maldição eterna. Não parava, porque ia cada vez mais prorrogando, né? Então é isso que acontecia. Porém, não era a gente vai ver mais pra frente, né? Que havia uma dúvida, né? Então quer dizer que o filho vai morrer por causa do pecado do pai? Então isso é justo? O neto morrer por causa do pecado do avô? Não é isso que Deus fala. Deus fala que vai ser uma vida difícil. Até a 4ª geração vai ter uma vida difícil, porque Deus não se esquece de quem aborreceu ele. Então Deus vai castigar, então vai tornar a vida daquela pessoa penosa, né? Até que aquela pessoa se converta. A pessoa se converteu, legal, a vida vai continuar penosa para ela. A única coisa que vai acontecer é que Deus vai livrar ela da morte. É isso que a Bíblia diz. A gente vai ler, a Bíblia fala isso. Agora eu vou ler mais um livro para vocês do Novo Testamento, tá? Que fala sobre isso. O livro de Gálatas, no capítulo 3, do versículo 10 ao 14, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quem está debaixo da lei, quem está segundo as obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque se você não cumprir um ponto da lei, você está na maldição. E outra, se você aceita viver debaixo da lei, você aceita se submeter à maldição dos seus pais. Você pode ser bom, você pode ser perfeito, você pode ser legal. Mas se você aceitou viver sob obras da lei e seu pai pecou, você entra na maldição. Que maldição? Na do teu pai. Até a 4ª geração do seu pai vai ser visitada. Então, porque a única pessoa que quebra, o único que quebra a maldição da lei é Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo, você está debaixo da lei, você está sob a maldição. Você só quebra a maldição da lei quando você nasce de Jesus Cristo e entra no testamento de Jesus Cristo, né? Então, aqui diz, porque está escrito, né? Ainda em Gálatas. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Aqui é o que eu digo, gente. No livro de Gálatas é muito claro. Fala, maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Não tá falando só dos 10 mandamentos. A aliança da lei não era só os 10 mandamentos. As pessoas acham que era só os 10 mandamentos. Não era. A gente vai estudar, eram mais de 500 leis. Existe lei para cada coisa, lei para cada coisinha simples, para cada coisa existe uma lei. Se você infringisse uma lei, você era amaldiçoado, você perdia a aliança. Então é isso que está querendo dizer aqui. Maldito, né? Pela lei está escrito que maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Todas. Dos mandamentos? Não, no livro da lei.
Livro da lei é aquele livro que a gente estudou na aula passada, que é o livro da aliança que Moisés escreveu, que tinha todas as palavras de Deus, né? Sobre os estatutos, juízos, a aliança e sobre os mandamentos. Então, a lei não é só os 10 mandamentos. A lei é muito mais extensa. Aí continua, para praticá-las, né? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, hoje o justo vive o quê? Pela lei? Não, o justo vive pela fé. Então, o justo vive pela fé. Antigamente, o que se dizia? Que você viveria pela lei. Antigamente, a pessoa, como que era dada a vida antigamente, né? Foi o que eu disse. Você não cumprir a lei, era dada a morte. Porque você não cumpriu a lei. Você perdeu a comunhão com Deus, você morre. Agora, você cumpriu a lei. Você cumpriu a lei toda. O que a lei falava? Deus falava, né? Você cumpriu a lei toda, então você ganhou o direito de viver. Então você vai viver pela lei. Então você vivia pela lei, porque você cumpriu a lei. Então você tinha o direito de viver, porque você cumpriu a lei. Hoje não, você vive como? Pela fé. Pela fé em Cristo. Você vive pela fé em Cristo, não é pelo que você faz, né? Não é pelo que você cumpre, não é pelas suas obras, mas é pela fé que Cristo já nos salvou, né? Então é por isso que você vive. É claro que a gente tem que agir de acordo também com o que Cristo pregou, né? Mas é com base nisso que você vive. Aí diz ainda assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então aqui tá dizendo, ó, a lei, ela não vem da fé. Mas aquele que observar a lei, que quiser viver pela lei, por ela vai viver. Então tem que ter muito cuidado. Aí aqui diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então por isso que fala que Cristo se fez maldição por nós, porque mesmo que você não fizesse nada, você já nascia amaldiçoado, porque seu pai não cumpriu a lei, porque seu avô não cumpriu a lei, porque seu bisavô não cumpriu a lei, você nascia amaldiçoado. Era amaldiçoado até a 4ª geração, e era uma coisa infinita, uma contagem infinita. Porque imagina, nunca parava isso, né, de ter pecado, de pessoa errar a lei, de não cumprir a lei, então vivia uma eternidade de maldição. Então aqui diz em Gálatas, né, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a gente vivia sobre a maldição da lei, era uma lei que trazia maldição. A lei não trazia salvação, a lei trazia maldição. Porque mesmo que eu não pecasse, mesmo que eu não errasse, se meu pai pecasse, eu estava no meio, porque eu recebia a maldição dele. Ele errou, eu recebi a maldição dele. Então era assim que funcionava. Por isso que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, né? Então agora voltamos para o livro de Êxodo, capítulo 20. Por isso que eu falei que eu vou deixar para segunda-feira o sábado, porque o sábado é mais longo ainda, né? Eu já tô aqui demorando um pouco para falar, porque há essa confusão hoje em dia, né? Entre a aliança da lei e a aliança da graça. Há uma diferença. Então eu tenho que explicar bem. Hoje em dia, um aluno até me mandou uma mensagem, ele ficou até exaltado por causa do sábado. Então, meu intuito aqui não é falar nada assim com relação a quem guarda o sábado, amém. Se você crê em Cristo, você vai ser salvo. O que não pode é a pessoa que guarda o sábado falar que o outro que não guarda não vai ser salvo, porque quem salva não é o sábado, quem salva é Jesus Cristo. Você falar que a pessoa crê em Jesus Cristo e não vai ser salvo porque não guardou o sábado, é dizer que o sangue de Cristo não bastou na cruz, né? Porque a gente vive pela fé do que Cristo fez por nós. E se é para você cumprir a lei, cumpra a lei toda de Moisés, não só os 10 mandamentos, entendeu? A lei de Moisés são mais de 500 leis, não são só os 10 mandamentos. Porque maldito, aqui a gente leu, maldito é aquele que não cumprir qualquer uma das palavras que estão no livro da aliança. Não é só nas tábuas dos 10 mandamentos, mas sim no livro da aliança. Todo o livro que Moisés escreveu com mais de 500 leis. Então, a gente tem que observar isso, tá? Mas eu amo o povo que guarda o sábado, quem não guarda o sábado também eu amo. É importante a gente crer em Cristo, né? E seguir os mandamentos de Cristo, que é amar ao próximo, amar a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Aí, no versículo 7 agora do capítulo 20 do livro de Êxodo, voltando, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que acontecia nessa época? As pessoas juravam muito pelo nome de Deus. Eu juro por Deus. Eu vou fazer isso. E não fazia.
A pessoa jurava por Deus e não fazia. Então, muitas vezes mentiam por Deus. A gente lembra que isso aconteceu, a gente viu, né, com Jacó, né? Quando Jacó fingiu que era Esaú para tomar a bênção de Esaú, Jacó usou o nome de Deus em vão. Jacó falou que Deus estava no meio daquilo. Então é isso que está querendo dizer aqui. Não use o nome de Deus em vão. Muito menos na falcatrua, né? Não fale o nome de Deus, né? E outra, não faça piada do nome de Deus, né? Tenha temor, assim, cuidado com o que você fala sobre o nome. Tem gente que faz até piada, né? Então, é isso. Deus tá falando, não faça piada, né? Tenha amor a Deus. E esse continua sendo um mandamento, né? Porque é amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não faça isso. Aí, no versículo 8, 9, 10 e 11 são sábado. Eu vou falar rapidinho só o versículo. E segunda, a gente vai ter uma aula só sobre o sábado. A gente vai falar só sobre o sábado, segunda-feira. Então, no versículo 8 diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. No versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem você, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então é isso que a gente vai falar segunda-feira, né? Que na verdade o sábado não é um sábado de adoração a Deus. É no sábado de repouso. A Bíblia está querendo dizer que você tinha que descansar, você tinha que repousar. Deus manda até os animais descansarem. O animal não vai render adoração a Deus. Então, era um sábado de descanso. Você tinha que parar e repousar. Isso indicava o repouso em Cristo, né? Repouso em Deus, para que você descansasse em Deus, esperasse em Deus e descansasse em Deus. Aí no versículo 11 continua. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia Deus descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, sábado a gente vai falar segunda-feira, uma aula só sobre o sábado, tá? Então, agora eu vou continuar aqui no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O versículo 12 ele é muito simples, né? Se você não consegue honrar teu pai e tua mãe, que você vê, como que você vai honrar Deus que você não vê, né? Então, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Você não honra a autoridade que Deus te deu na terra, né? As pessoas que Deus colocou na terra, como teu pai e tua mãe, como você vai honrar ele que você não tá vendo? A gente tem algo sobre isso no livro de Efésios, né? Vou ler rapidinho. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4 diz: Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa a sua vida sobre a terra. E vocês, pai, não fiquem provocando os seus filhos à ira, mas criem eles com disciplina, e criem eles diante de Deus, né? Então aqui Deus está falando, né? Se o filho quer viver muito, quer ter uma vida longa, então honrem o pai e a mãe, porque você vai ter uma vida longa e boa, né? E o pai também, não é porque o seu filho tem que te honrar que você vai ficar provocando o seu filho à ira, né? Porque o filho tem que honrar o pai e a mãe, né? Mas aí o pai e a mãe vai querer fazer o filho de capacho, né? Não é assim também. Então aqui tá dizendo, ó, você, pai e mãe, também não fiquem provocando o filho de vocês até ele cair na ira, até ele ficar com raiva e sair de si, né? Não façam isso. Eles devem honrar vocês, mas vocês também não fiquem provocando eles. E vocês criem eles, né? Diante de Deus, né? Criem eles, vocês diante de Deus, eles diante de Deus e vocês conhecendo todas as leis de Deus, né? Então é isso que fala. Aí no versículo 13 tem um outro mandamento: não matarás. Esse mandamento é interessante, né? Porque aqui fala, você não deve matar. Você não deve ser um assassino, né? Não deve matar. Mas o que acontece? A gente vai ver que a própria lei vai mandar matar. Então, em determinadas circunstâncias, a lei vai falar, essa pessoa merece a morte. Matem essa pessoa, apedrejem tal pessoa. Então, aqui tá falando que não é para matar, mas a própria lei vai mandar matar em alguns casos. E a gente tem alguns outros exemplos também, né? Davi matou muitas pessoas, né? Davi foi um grande matador, né? Então, e era com Deus, né? Então, o matar aqui não seria assim, matar assim, né? Mas sim para você não matar sem uma razão assim forte. Por exemplo, Davi matava por questão de
como se fala? Legítima defesa, né? Então ele estava lutando pela vida dele e pela vida do povo ali escolhido, não havia escolha. Não tinha como ele não matar, não tinha como ele se desviar daquilo. Era uma guerra, estava ali na frente dele, se ele não matasse, ele seria morto. Então, Davi não se enquadrava nisso, né? Nessa questão aqui de não matarás. E também alguns descumprimentos da lei, né? Fala que você devia fazer, matar, né? Caso a pessoa descumprisse tal ponto da lei, a pessoa deveria ser morta. Então, aqui no versículo 13 tem essa questão, né? Que é não matar, mas só que existem algumas exceções, né? Que havia a morte e não havia o descumprimento desse mandamento. Uma coisa interessante que a gente vai ver no Novo Testamento, né? É o que acontece. Como a lei dizia que você não podia matar, o que as pessoas começam a fazer? As pessoas não matam. Porque as pessoas não querem descumprir a lei, então a pessoa não mata. Mas a pessoa começa a transformar a vida daquele que ela queria matar num inferno, que a pessoa acaba morrendo em vida. Então a pessoa acaba ficando com a vida tão amargurada que é como se ela já estivesse morta estando viva. Então a gente vai ver isso agora, né? No Novo Testamento fala sobre isso. O que acontece? A pessoa não podia matar o outro, né? Então ela atordoava a vida do outro, para a vida do outro ser um inferno e para o outro desejar a morte. Então é isso que acontecia. Então diz isso aonde? No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 21, vai falar sobre isso, que começou a acontecer, né? As pessoas começavam a matar o outro em vida, né? Deixar o outro perturbar, né? Perturbar o outro, né? Então diz assim, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro se reconciliar com teu irmão e então volta e faz a tua oferta. O que está querendo dizer aqui? O que aconteceu? Você não podia matar. A pessoa não podia matar. Mas a pessoa fala, não posso matar, mas eu vou xingar. A pessoa começava a xingar o outro, começava a ofender o outro, fazer a vida do outro um inferno. Então, a pessoa começava a transformar a vida do outro num caos. Já não podia matar, então ele tentava fazer com que a vida do outro ficasse uma droga. Que o outro desejasse morrer, né? Do que ter uma vida daquela. Então, as pessoas começaram a fazer isso. Então, agora, né? O que acontece? Jesus Cristo fala, não... Houve um tempo em que se disseram para não matar, mas eu digo, ainda que você não mate, se você fica perturbando o outro, se você fica irando o outro, se você fica xingando o outro, ocasionando na vida do outro um inferno, se você fica fazendo o outro se desgostar da vida dele, né? Porque a pessoa não podia matar, então a pessoa tentava fazer a vida do outro ser horrível, né? Para o outro desistir de viver. E aqui Jesus Cristo fala, não, se você faz isso, é como se estivesse matando, tá no mesmo nível, você vai ser levado a julgamento igual. Não é porque você não matou, você também tá fazendo isso. A questão não é que é só matar, né? Você tá agindo igual, você não tá amando o seu próximo, então você tá fazendo a mesma coisa. Aí o que acontece? As pessoas não matavam o outro, aí xingava o outro, tornava a vida do outro um inferno, fazia um monte de coisa com o outro ficava em depressão, o outro ficava ruim, o outro ficava mal, alguns se matavam. E o que acontece? Essa pessoa, como ela não matou, ela fala, eu não descumpri o mandamento, eu não matei, então eu vou lá entregar o meu sacrifício. E ele ia lá entregar o sacrifício dele, a oferta dele lá no altar. Então Deus fala assim, se você tem alguém que tem alguma coisa contra você, que pode ser usada contra você, se você ofendeu alguém, fez alguma coisa para alguém e essa pessoa tem algo contra você, não vem oferecer sua oferta. Antes de vir oferecer sua oferta para Deus, vai pedir desculpa para quem você magoou, vai pedir desculpa para quem você ofendeu, né? Vai pedir desculpa para quem você machucou. E depois você vem e oferece sua oferta. Mas não vem oferecer sua oferta sendo que o outro tem acusação contra você. Aí agora, no final do versículo, ele vai dizer, faz isso enquanto há tempo, enquanto o outro ainda é vivo. Porque se não houver tempo de você pedir desculpa, você vai responder por isso. Aí diz assim, entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho,
para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça e você seja recolhido à prisão. Em verdade, eu te digo que você não vai sair dessa prisão enquanto você não pagar o último centavo que você deve. Então ele tá dizendo, né? Não adianta só a pessoa pensa que não tá matando o outro, né? Porque não tá ali ferindo o outro diretamente, né? Mas tem muita pessoa que mata com comentários ruins o outro, né? Faz o outro entrar em depressão por causa de comentários ruins. Não segura a boca e fala bobagem, né? Faz da vida do outro um inferno, xinga o outro, né? Então, é Jesus que está falando. Para mim, ó, é equivalente a quem mata. Você tá matando o outro em vida. Você tá tentando fazer a vida do outro ficar tão desgostosa a ponto dele não gostar mais de viver. Ele prefere a morte do que viver aquilo, né? Então, agora voltando para os 10 mandamentos, né? Para o livro de Êxodo, capítulo 20, a gente vai para o versículo 14 agora. Diz assim, não adulterarás, né? Então, adulterarás, né? É claro, é simples, né? Algo que é interessante da gente lembrar é que no livro de Gênesis diz, né? Que o homem e a mulher juntos são uma só carne. Tem até aquela coisa que é dita, né? O que Deus uniu, o homem jamais separa, né? Por quê? Porque é uma união espiritual. Então, os dois ficam conectados espiritualmente. Então, um faz parte do outro espiritualmente, se tornam um corpo só espiritual. Então, por isso que você não deve adulterar, né? Não deve cobiçar a mulher do outro, não deve cometer adultério, né? Por conta disso, porque é um pecado contra o outro e é um pecado contra Deus, porque Deus uniu aqueles dois espiritualmente. Aí no versículo 15 continua, não furtarás, né? Versículo 16 diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Aqui não é só testemunho, falso testemunho de julgamento, né? Não é só você ir diante do tribunal e mentir para o outro ser condenado. Mas é você fazer fofoquinha também no privado, né? Não inventar fofoca, não inventar mentira do outro no privado, escondido, ali começar a sair um bochicho ali falso, né? Então é isso que tá falando, para não fazer isso, nem no privado e nem no público. Aí no versículo 17 diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, às vezes a pessoa pensa, mas eu não tô fazendo nada, né? Mas tá olhando com aquele olhar de inveja, tá pensando, nossa, eu queria ter isso, né? Olha, quem dera. Aí, o que Deus tá querendo dizer aqui, né? Eu sei, eu leio seus pensamentos e eu conheço o teu coração. Você pode estar enganando os outros que não estão ouvindo o que você está pensando, que não estão conhecendo o teu coração, mas eu sei. E você está pecando, porque eu sei que você está pecando. Você pode estar fingindo que nada está acontecendo, mas eu sei que no seu íntimo você está pecando, porque eu conheço o teu coração e os teus pensamentos, né? Então é disso que se trata. Pra gente vigiar os nossos pensamentos no nosso coração, né? Porque tudo começa, né, pelo pensamento e pelo coração, né? A gente vê que tudo começa pelo pensamento e pelo coração, você começa a criar uma ideia dentro de você, aquela ideia vai se amadurecendo, com o passar do tempo você vira aquela ideia, você se torna aquilo que você pensou. Então você começa cobiçando, você começa desejando, aquilo vai criando forma em você que daqui a pouco você tá adulterando, que daqui a pouco você tá roubando, que daqui a pouco você tá cometendo uma atrocidade. Então você tem que vigiar. Aí no versículo 18 diz, todo o povo, né, agora voltou pro espetáculo que estava acontecendo ali, né? Então então diz assim no versículo 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o ruído da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe, né? Então aqui já estava naquele evento ali, Deus falando com aquele povo, né? Os relâmpagos vindo, o povo ouvindo, e o povo aqui diz, né, se estremeceu e ficou de longe. Eles estavam de longe ali, tremendo de medo e ouvindo o que Deus falava. Aí no versículo 19 diz, disseram então para Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus com a gente, para que a gente não morra, né? Então eles ficaram com medo diante do que estava acontecendo. A gente vai ver que o Monte Sinai tremia, a terra tremia, estava tendo um terremoto ali. E a gente vai ver que até Moisés estava tremendo. Então, se até Moisés estava tremendo, que estava acostumado a falar com Deus, quem dirá aquele povo, né? Então, foi algo realmente extraordinário. Tinha trovões ali, relâmpago, né? Então, e quando Deus falava, diz que a voz era de trovão, então era uma voz forte que soava, né? E aquele povo estava se tremendo, morrendo de medo.
Então aqui diz que eles foram e falaram para Moisés: ah, Moisés, fala só você com Deus, né? A gente ficou, depois te ouve, né? Depois que você fala pra gente o que Deus falou com você, a gente te ouve. Mas a gente vai ver que Moisés vai falar: não, gente, não tenham medo. Deus não vai matar vocês, né? Deus apareceu dessa forma para realmente vocês terem temor por ele, né? Mas fiquem aqui, ouçam a Deus. E Moisés vai falar isso, vai tentar animar aquele povo a continuar ali. A gente vê algo relacionado a isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 ao 19, fala isso. Diz assim: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti. Aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 19, é uma passagem que eu anotei legal, fala sobre Jesus Cristo. O que acontece? Moisés era o mediador da aliança da lei, né? Então o povo falou: ah, Moisés, eu não quero ouvir Deus não, fala você com Deus e depois você fala o que Deus falou, né? A gente não quer ouvir direto a voz de Deus, a gente quer ouvir a voz de Deus pela tua boca. Então o que acontece aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 ao 19? Deus vai falar que ouviu o que esse povo falou e vai mandar um mediador para esse povo, vai mandar alguém que vai falar que o que Deus falar vai sair da boca dessa pessoa e que eles vão ouvir, que o povo vai ouvir o que Deus diz pela boca dessa pessoa, que seria Jesus Cristo. Aí diz assim, é livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe. A gente lembra que Horebe é o Sinai, né? Então diz: quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz. Quando vocês estavam reunidos, né? Vocês falaram isso, então agora Deus ouviu, né? Vocês disseram o quê? Não ouvirei mais a voz de Deus, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor Deus me disse: falaram bem aquilo que disseram, né? Então vocês disseram bem que vocês não quiseram me ouvir, que vocês não queriam me ouvir, que vocês estavam com medo de morrer diante da minha presença, né? Vocês falaram bem isso, né? Aí aqui Deus diz para Moisés, né? Então eu vou agora levantar um profeta entre os seus irmãos, de vocês mesmos, entre vocês, da tribo de Israel, eu vou levantar um profeta, né? Semelhante a vocês mesmos. Vou levantar alguém que seja semelhante a vocês, né? Um homem, né? Em cuja boca, né, eu vou colocar as minhas palavras. Aí na boca desse homem eu vou colocar as minhas palavras. E ele vai falar para vocês tudo que eu ordenar que ele fale. Então aqui Deus está falando de Jesus Cristo. E continua: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar no meu nome, dele eu vou pedir conta, dessa pessoa eu vou pedir conta que não ouvir o que ele falar no meu nome, né? Então aqui estava falando sobre Jesus Cristo. Era uma passagem interessante que eu preferi só falar agora, mencionar, mas agora a gente vai voltar para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Diz assim: respondeu Moisés ao povo, né? A gente lembra que o povo ficou ouvindo lá a voz de Deus do Monte Sinai, né? O monte estava tremendo, estava tendo um terremoto ali, né? Havia trovões, relâmpagos. A voz de Deus, quando ele falava, era de trovão. Então o negócio foi ali assustador. Então o povo falava: Moisés, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, não. Ouve só você. Você fala depois pra gente o que Deus falou e tá tudo certo. Então agora Moisés vai responder o que esse povo disse. Aí Moisés diz assim: não tenho medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Então não fiquem com medo. Deus veio dessa forma, Deus veio assim para que vocês temam a Ele e para que vocês temam a Ele de forma a não pecar, que vocês o obedeçam, que vocês entendam que Ele é poderoso. Por isso que Ele veio dessa forma. Não fiquem com medo, né? Aí no versículo 21 diz, né? Parece que Moisés falou e o povo ficou, né? Não teve jeito, né? Mas mandou o povo ficar, o povo ficou. Mas o povo queria ir embora. Aí, nisso, diz que o povo ficou de longe. Aí diz que Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aqui Deus ainda não tinha parado em cima do monte. A gente vai ver que Deus vai parar em cima do Monte Sinai em fogo, né? Como fogo. Então aqui Deus falava de uma nuvem escura. Então Deus estava falando de uma nuvem escura sobre o Monte Sinai. Moisés estava entre Deus e o povo estava aqui atrás se tremendo, né? Ouvindo ali Deus falando com Moisés. Então agora no versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: visto que dos céus eu vos falei, né? Então a gente lembra, no capítulo anterior eu falei, Deus fala com Moisés. Deus está falando com Moisés.
mas tá todo mundo ouvindo. Mas Deus não tá falando, ô meu povo, vocês... Não, Deus não tá falando com o povo, mas Deus tá falando com Moisés pro povo ouvir. Então o povo inteiro tá ouvindo o que Deus tá falando aqui com Moisés, né? Então aqui diz, né, que Deus foi e falou para aquele povo ainda mais uma vez sobre idolatria, para aquele povo não pecar criando outros deuses, que Deus é ciumento, que Deus quer ser adorado somente ele, mas nenhum outro Deus, né? Então aí Deus diz isso no versículo 22, né? Vocês viram que eu falei com vocês do céu. Vocês observaram isso que eu falei com vocês do céu, né? Então, aí aqui diz no próximo versículo, tô descendo aqui, eu anotei muita coisa. Aí diz no versículo 23, então, já que eu falei com vocês do céu, vocês viram que eu falei com vocês do céu, vocês não vão me inventar de fazer deuses para colocar do meu lado, vocês não vão inventar de fazer Deus aí na terra, um Deus para dizer que sou eu falei com vocês do céu. Vocês vão inventar o que para dizer que é o Deus de vocês, né? Vocês viram que eu falei com vocês do céu. Então, o que acontece? Era um costume fazer deuses de barro. Então, Deus sabendo disso, Deus falou, olha, no versículo 23, vocês não vão fazer deuses para mim, nem de ouro e nem de prata, não é para fazer Deus de nada. Porque senão o povo ia pensar, não vou fazer de barro, mas vou fazer de ouro e de prata, porque Deus vai se sentir, né, lisonjeado, fazendo, imagina, fazer um Deus para ele, né, que ele fazer o formato dele como um Deus de ouro, né, eu vou estar elogiando a Deus, não vou estar falando mal de Deus. Então Deus sabendo disso, vendo isso, fala, não é para fazer nem de ouro, nem de prata, nem de nada, nem de barro, nem de nada, né. Eu vou ler agora um livro que fala sobre isso, tá, rapidinho sobre o que a gente está falando. O livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10 ao 14. Vou ler rapidinho. Diz assim: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, né, o Monte Sinai. Quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então vocês chegaram e se puseram de pé na frente do monte, né? E o monte estava ardendo em fogo, até ao meio dos céus. Então havia fogo até ao meio dos céus. A gente viu, né, que saía fumaça do monte. O monte estava pegando fogo. Imagina, e Deus manda Moisés subir ali, para onde está pegando fogo, né? E diz aqui, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, vocês não viram aparência nenhuma. Então, aqui Moisés está falando, vocês viram a Deus, né? Vocês ouviram a Deus claramente, ouviram a voz de Deus, mas vocês não viram aparência nenhuma. Então, não inventem de criar uma aparência falando que aquilo é Deus. Não inventem, vocês não viram aparência nenhuma. Aí continua, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Então a gente lembra que Deus falou para o povo em alto e bom som, para o povo ouvir os mandamentos. Então o povo ouviu os mandamentos. Mas toda a lei foi dita para Moisés. A lei são mais de 600 ordens, né? Mais de 600 leis, né? São mais de 600 ordens que tem. E foi tudo dito para Moisés. O povo apenas ouviu os 10 mandamentos. Ficaram com medo e foram embora, né? Deus mandou eles irem embora. Mas Moisés ouviu toda a lei. Aí agora, no livro de Hebreus, diz também um pouco mais sobre esse momento aterrorizante, que fala que até Moisés tremeu. Foi algo extraordinário que até Moisés, que estava habituado a falar com Deus, tremeu ali, né? Foi uma situação difícil. Aí diz aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 18 ao 21. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, né? Então lá era um fogo palpável e ardente, era algo extraordinário que estava acontecendo naquele momento. E a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao ruído da trombeta, ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que Deus não falasse mais. Então, eles começavam a suplicar ali para que Deus parasse de falar, que era algo tão extraordinário que eles estavam com medo deles morrerem, da terra se abrir e eles morrerem ali, porque tremia o chão. E diz aqui, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então, o que acontece? Deus havia falado,
colocou um limite, uma barreira, né? A gente lembra que tinha colocado um limite, uma barreira, o povo tinha que ficar atrás dessa barreira. Moisés ficou entre a barreira e o monte, antes de subir, né? Ficou entre a barreira e o monte, falando com Deus ali na nuvem, né? E o que acontece? Quando Deus falava, a presença de Deus fazia o chão tremer. Então o monte tremia. Então o povo começou a ficar com medo, porque se um animal tocasse o monte, o animal ia morrer. Então provavelmente eles ficavam indo para lá e para cá, num terremoto, né? E eles ficaram com medo de ultrapassar a faixa e morrerem. Então eles ficaram com medo de morrer, porque era algo ali que eles viram a hora que eles iam morrer naquilo. Então eles pediram para parar, né? E diz aqui mais, né? Na verdade, foi de tal modo horrível aquilo que aconteceu que Moisés disse: eu sinto-me aterrado e trêmulo. Então até Moisés ficou aterrorizado com aquilo, ficou tremendo com aquilo, né? Imagina aquele povo que nunca tinha ouvido a voz de Deus. Se Moisés estava, né? Imagina o povo. Aí tem mais um que é bem pequenininho, esse aqui são só 2 versículos, é o livro de Salmos, que fala um pouquinho também sobre isso. O livro de Salmos, capítulo 68, versículo 7 ao 8, diz: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Então tá querendo dizer aqui que o próprio Sinai ficou abalado, ele tremia, o chão tremia, parecia que estava tendo um terremoto ali, né? Então, no versículo 23, agora, voltando para o capítulo do dia, né, para o estudo de hoje, o capítulo 20 do livro de Êxodo, diz assim no versículo 23: não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Versículo 24: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei, né? Então aqui Deus fala: não, vocês não vão usar a terra para criar deuses. Vocês não vão usar nada daqui para criar deuses. Pelo contrário, vocês vão usar a terra para me erguer um altar, para sacrificar para mim. É isso que vocês vão fazer. Aí no versículo 25 diz: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás, né? Então, se vocês forem me erguer um altar que não seja de terra, né? Vocês não forem criar para mim um altar de terra, vocês forem criar um altar para mim de pedras, não mexam na pedra. Deixa a pedra no formato dela natural. Não fuçem, não tenta trabalhar a pedra para ela ficar bonitinha, porque vocês vão profanar meu altar se vocês fizerem assim, né? Então, deixa a pedra do jeito que a pedra é. Do jeito que a pedra tá, você vai deixar. Você não vai ficar esculpindo a pedra para ela ficar bonitinha no meu altar, não, né? Porque eu não ligo para aparência. O que acontece, né? Quem levanta, a gente vai ver no próximo versículo isso também, quem levanta altares enormes, né? E bonitos, você quer esculpir para ficar um altar bonito, né? Isso é para quê? Não é para Deus. Isso é para se aparecer para o homem. Então Deus está falando isso: vocês não vão esculpir o altar para mim, para ficar um altar bonitinho. Deixa a pedra do jeito que a pedra é. Vocês não vão ficar esculpindo pedra não para fazer um negócio bonito, porque vai parar a adoração. Vocês estão, vai ficar, depois vocês vão fazer um sacrifício para mim, o altar vai ficar tão bonito, vocês vão ficar: ai, que lindo o altar. Vão prestar atenção no altar e não vão prestar atenção em mim, né? Então Deus fala para não mexer, para usar as pedras do jeito que elas são ali, né? Não tentar trabalhar para ficar bonito o altar. Aí no versículo 26, Deus fala mais sobre isso, sobre esse altar, né? Deus fala assim no versículo 26: nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja lhe exposta. Então ele tá falando: vocês não devem construir um altar muito grande para mim, a ponto de vocês terem que subir num altar para me oferecer sacrifícios, né? Altar não, de terem que subir numa escada para me oferecer sacrifício, né? Porque o que acontece? Os homens, eles queriam se aparecer com os altares. Então eles criavam altares enormes para dizer que o Deus deles era demais. Então eles queriam criar altares enormes para ficar mais próximo do céu. Então eles queriam fazer coisas assim. E Deus fala: não, vocês não vão criar altares enormes. Eu não quero altares enormes. Porque se vocês criarem altares enormes, vocês vão ter que subir no altar para me oferecer sacrifício na escada. O que acontece é que quando vocês subirem a escada, vocês vão mostrar a nudez de vocês. O que acontece? Naquela época, os homens, né, não usavam calça. Se usava uma túnica.
era tipo um vestidão largo, né? Então eles usavam isso, um vestidão largo. Então os sacerdotes usavam isso também, os homens usavam isso. Então eles iam fazer a oferta, iam subir o degrau e o que acontece? A nudez deles ia ficar exposta ali no altar, porque eles estavam com um saião ali. Então, realmente ia aparecer a nudez deles. É isso que Deus fala. Não, vocês não vão fazer isso, porque a nudez de vocês vai ficar exposta e vocês vão profanar o meu altar. Então, eu prefiro que vocês façam um altar baixo do que façam um altar alto e façam isso. Porque vocês estão fazendo isso para se aparecer para o homem. Eu não tenho problema com o altar baixo. Para mim não tem problema. O importante é o sacrifício, não o altar, né? Então, Deus está querendo dizer isso. Então, hoje a gente vai acabar a aula aqui, tá?